toque. Amém, queridos? Ainda de pé, por favor, meus amados. O tema da nossa igreja é tempo de... Eu vou ler aqui os dois versículos, o versículo que nós colocamos, mas a gente vai passar para outro, tá? O tema é esse, né? Da nossa festividade. A farinha da botija não se acaba lá. Amém? E o azeite também não. Mas eu queria, dentro desse tema de prosperidade, levar os irmãos para outro versículo. Amém, irmãos? Depois, irmãos, se assentem e a gente vai caminhar aqui. Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Projeta aí, por favor. Peço os amados aí, os abençoados da nossa mídia aí, para projetarem para a igreja esses dois versículos. Josué, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Os irmãos, depois se assentem em nome de Jesus. Prometo que vou correr aqui para a gente não ficar muita coisa. 8, Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Presta atenção nessa frase aqui agora. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E o versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, e é o tema que eu quero falar essa noite. A palavra de Deus pode tornar o nosso caminho próspero, irmão. Fala isso para você. A palavra de Deus pode tornar o meu caminho próspero. Pode sentar em nome de Jesus. Fique bem atento, irmãos. Quando nós compramos um eletrodoméstico, esse eletrodoméstico ele vem com um manual de instruções de como devemos usá-lo. Assim, nós entenderemos o seu funcionamento. E aí, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é o nosso manual de instruções para nós vivermos bem, irmãos. Bem com quem? Bem com Deus, mundo espiritual, bem com outras pessoas, mundo sociológico, bem consigo mesmo, com você mesmo, mundo psicológico e mundo biológico. Entenda isso, querido. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A Bíblia, ela declara para a gente algo muito interessante. O mesmo Deus de paz. Isso, por favor, vai projetando aí, que é bom a igreja ir acompanhando todos os versículos que nós fomos falando. E aí os irmãos vão memorizando. O mesmo Deus de paz, Deus de paz. Então, para eu entender que esse manual de instruções, a Bíblia, quem formulou ele, quem fez ele, é um Deus de paz. Paz. Deus de paz. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o arrebatamento da igreja. Ou quando você expirar, descer ao pó, falecer, partir dessa terra. Aí, eu estava ali, durante o louvor, as lágrimas me vieram nos meus olhos, eu falei, Senhor, dá vontade de subir, de ir embora, deixar essa terra. A igreja arruma outro pastor. A Genil, não sei se ela vai querer casar de novo. Dá vontade. Porque, irmãos, quando a gente começa a louvar aqui, quando saiu da terra, o Kairos, eles estão louvando na unção. Ah, irmão,
O manual de instruções de Deus está funcionando. A unção parece que desce, parece não, ela desce sobre a igreja. De paz. Então, irmão, esse manual aqui, ele funciona como uma bússola, como um GPS. Não é aquele GPS que você pega, que te leva para o caminho errado, não. Vou trocar aqui, Bernardo. Som. Assim fica melhor para eu andar aqui. Não é aquele GPS que você coloca lá, o Waze, ou qualquer outro aí, e ele te leva para o caminho errado. Não. O GPS de Deus não faz isso, não. Isso aqui. Não. Ele vai ser o seu guia. Ele vai te mostrar o melhor caminho. Vai te instruir, irmão, no relacionamento e como você deve se comportar para você chegar e tomar as decisões adequadas, corretas. O manual do Senhor. Esse aqui. E quando eu olho para isso, irmão, eu entendo que isso é uma promessa de prosperidade. A Bíblia é uma promessa de prosperidade na minha vida e na tua vida. Preste bem atenção. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus caminhos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela vai clarear os seus passos e vai iluminar os teus caminhos, irmão. Salmo 37, versículo 23 ao versículo 25, por favor. O salmista Davi, ele disse, bem claro, irmão, os passos de um homem bom, os passos de um homem bom, de uma pessoa boa, de uma mulher que ela faz obras boas, são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Aí a coisa vai esquentando, vai aumentando mais ainda. Ainda que caia, não ficará prostrado. Muitas vezes, irmãos, nós caímos em determinadas circunstâncias, mas se você está sendo uma pessoa boa, se você está dentro do manual de Deus, você não ficará prostrado. Não vai ficar. Porque a Bíblia é bem clara. Pois o Senhor sustém com a sua mão. Ele sustenta você com a sua mão. E aí o salmista Davi, ele encerra, aqui no versículo 25, ainda dizendo, olha, bem claro, irmão. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Irmão, entenda isso, irmão. Se você está sendo justo, o Senhor não vai te desamparar. Você pode passar até aperto financeiro, mas o Senhor, irmão, Ele não vai deixar você ficar amigo mendigando o pão. Isso é promessa da Bíblia Santa, isso é promessa, irmão. Toma posse dessa promessa. Ih, pastor, a coisa está feia lá em casa. Toma posse da promessa. Toma posse da promessa, irmão. O que eu e você precisamos fazer, então, irmão, para esse manual de instruções de Deus funcionar na nossa vida? Acabamos de ler. Josué, capítulo 1, versículos 8 e 9. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Sabe o que quer dizer isso? Fale, ensine, viva a palavra. A segunda coisa, medite nele. Quantas vezes por semana? Todo dia, todo dia, todo dia, irmão. Sabe o que quer dizer? Estude a palavra, coma a palavra, viva a palavra. Ah, meu Deus. Aí entra na terceira. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Sabe o que é isso? Pratique a palavra. Não adianta eu procurar aprender, não adianta eu querer ensinar se eu não viver a palavra. Nós, os cristãos hoje, precisamos viver a palavra. Para que a gente não dê escândalo lá fora. Para que as pessoas não vejam uma coisa aqui e quando chega lá fora ela vê outra na nossa vida. A gente precisa viver a palavra, irmão. Isso é promessa de Deus.
porque então farás prosperar o teu caminho, e prudentemente conduzirás, irmão. Aí entra a minha parte e a tua parte. Não te mandei eu? É mais ou menos só falando assim, ó, como eu te ordenei, como eu te dei ordem. Ó, se esforce, tenha bom ânimo, faça isso, irmão. Não pare, quer dizer assim, não desanime, não te espante, não tenha medo de viver a palavra de Deus, porque às vezes a gente tem medo. Isso aqui, irmão, é promessa não minha, é promessa de Deus. Muito bem, então se nós fizermos tudo isso, o Senhor está dizendo assim, tudo correrá bem, você terá sucesso na sua vida. Então, irmão, eu aprendo uma máxima aqui, eu posso dizer que é uma máxima. O tema que eu falei aqui. A palavra de Deus, ela com certeza pode tornar o meu caminho, o teu caminho próspero. Eu falei, pode, irmão, porque eu preciso fazer algumas coisas aqui. Então, o pastor Gilmar, o senhor está falando isso aí, então o que eu preciso fazer? Irmão, eu vou te dar a resposta aqui, bem claro. Através de 3 ações, nos forças que eu li aqui, 3 ações. 3 ações. Olha para mim. Ler, meditar e praticar. 3 ações você precisa fazer. Porque quando a gente olha dentro desse contexto aqui, irmão, do que nós lemos, a gente entende que Deus ele levanta Josué para transformar uma promessa em realidade. Conquistar a terra que fora prometida aos seus pais. Pois bem, irmão, então, isso me leva a 3 ações, preste atenção, olhe para mim. Primeiro, eu falei, não se aparte da tua boca o livro desta lei, obediência. Segundo, medita nela de dia e de noite, perseverança. Terceira, irmão, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito. Sabe o que é isso? Praticar. Onde vai me levar a ser exemplo na palavra, exemplo na vida, exemplo como pastor, exemplo como pai, exemplo como amigo de vocês. Exemplo. Essas 3 coisas. Então eu não vou me ater, não vou me prender só no livro de José, eu quero caminhar aqui em alguns livros. Agora sim. Então, irmão, hoje eu gostaria de falar sobre um princípio. Um princípio que é muito importante, talvez seja o princípio mais importante na minha vida e na tua vida. Esse princípio, irmão, que na verdade ele serve não só para você que é cristão, serve para todo mundo nessa terra aqui. Esse princípio se chama obediência. Hoje eu queria incitar a igreja a pegar e buscar praticar o princípio da obediência. Preste bem atenção. Só que dentro da obediência, eu vou caminhar aqui por 3 cenários, por 3 passagens aqui, e o tempo vai dar, 3 passagens aqui, de pessoas bíblicas, que eles estiveram em circunstâncias aqui, que o Senhor colocou diante deles, para eles praticarem um princípio da obediência. Amém? Só que algumas versões diferentes. Primeiro, abra sua Bíblia aí, por favor, quem está com a Bíblia aí. Está tudo claro aí, irmão, fica fácil de você abrir a Bíblia aí, amém? Deixa a luz acesa. Gênesis, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 9. A primeira versão, irmãos, que eu gostaria de falar, é uma versão bem favorável. Jardim do Éden. Jardim do Éden. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Primeiro dia, Deus vai lá e cria a luz. Segundo dia, Deus vai e cria os céus, o firmamento. Ele cria a luz e separa a luz das trevas. A primeira coisa que Deus fez, criou a luz e separou das trevas. Deus é luz e não trevas. Depois Deus cria o firmamento, os céus. No terceiro dia, Deus cria a terra seca, os mares, as árvores, as vegetações. No quarto dia, Deus cria o sol, a lua, as estrelas para comandar-lhe. O sol para comandar o dia maior, a lua para comandar a noite. Se não tivesse a lua, seria um breu tremendo. Quinto dia, ele cria as aves, animais aquáticos. Aí chegamos no sexto dia.
que faz referência a esse versículo que eu pedi para colocar. No sexto dia, o Senhor vai lá e cria os animais domésticos, os répteis, os animais selvagens e também cria o ser humano. Observe que no versículo 7 que eu pedi para os irmãos projetar, a palavra de Deus, ela declara que Deus formou o homem do pó da terra. E ele pega o pó da terra, ele sopra nas suas narinas e lhe dá o fôlego de vida. E aí o homem se torna alma vivente, irmãos. Interessante que existe uma curiosidade que a verdadeira ciência, porque tem umas ciências falsas aí, ela consegue comprovar o fato de que, todos os elementos formadores do corpo humano estão na natureza. Porque o homem foi criado do pó da terra. Mas interessante, irmãos, que Deus, ele criou o homem do pó da terra. Ele não criou o homem da prata. Ele não criou o homem do ouro. Porque Deus criou o homem do pó da terra e o homem dá tanto trabalho a Deus, irmão. Nós damos muito trabalho a Deus e Ele nos criou do pó da terra. Imagina se Ele criasse um homem da prata ou criasse uma mulher do ouro. Como é que seria? Olha só, atenção, eu fui criado do ouro, tá? Eu sou melhor que você, tá? Deus me fez do ouro, fez você da prata. Mas Deus fez todo mundo do pó. Porque do pó nós viemos e pro pó nós iremos retornar. E aí, queridos, o homem, quando ele peca, ele tem limites. Quando ele peca, ele tem limites. O homem é limitado pelo tempo, irmãos. Porque o tempo vai passando e vai modificando toda a sua estrutura ali. A sua estrutura física, a sua estrutura emocional, hormonal, a sua estrutura química, a estrutura do corpo química vai passando. E no versículo 8, passa aí por favor. Deus, ele planta um jardim, o jardim do Éden, e coloca um homem ali dentro. Dentro desse jardim, no versículo 9, por favor, o Senhor, ele cria. Quem gosta de jardim aí? Aí o Senhor, ele fez um jardim logo de cara. Você gosta de jardim? A minha esposa gosta, eu não sei como, ela conversa com planta, irmãos. A Geni conversa com planta. Está ela passando a mão na planta lá, aí vai orando, daqui a pouco a planta está meio seca, daqui a pouco a planta fica verdinha. Incrível. E o Senhor, ele fez brotar ali árvores comestíveis. Só que ele coloca duas árvores ali. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí, irmão, a gente entra aqui, que Deus inicia o princípio da obediência. Nesse mesmo capítulo, vai lá, por favor, os irmãos da mídia aí, versículo 16. 16. Deus coloca o homem no jardim. 16. Só que nesse inteirinho, até chegar no versículo 16, o homem começa a trabalhar, Deus traz ele para dar nome aos animais. Adão começa a dar nome nos animais, ele olha para o animal ali e dá nome. E só que se observa que os animais tinham macho e fêmea, e Adão não tinha companheira. E Deus faz Adão cair num sono profundo ali, tira da sua costela e forma Eva. Porque Deus, entende, irmãos, que Deus não constitui o homem para viver só. Deus constitui o homem para viver em sociedade, sociológica. O homem tem que viver com pessoas do seu lado. Aí chega aqui no versículo 16, irmãos. Deus dá uma ordem a Adão. Olha, Adão, de todos os frutos aqui, das árvores do jardim, você pode comer livremente. Aí ele vira para ele e fala, mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Pronto. Aí começa o princípio da obediência, já lá no início da história. Irmãos, só que o princípio da obediência, ele não funciona sozinho. O princípio da obediência, ele precisa ter em anexo outras coisas também. O princípio da obediência, ele precisa estar anexo, sabe o quê? A perseverança. Porque a perseverança, ela puxa a paciência. A perseverança, ela puxa para eu cumprir aquilo que tem que ser feito. Aí vem da perseverança, eu venho para a prática, eu tenho que praticar. Eu tenho que lutar, irmão, para praticar a obediência.
Princípios. Muito bem. Então elas estão anexas ali à obediência. Vamos lá para o capítulo 3. Vai embora. Capítulo 3. Toda obediência, ela vai ser testada com a desobediência. Toda vez que nós temos que cumprir, vai surgir uma situação, seja no mundo espiritual ou aqui físico, para você descumprir o que você tem que cumprir. E aí, irmãos, a Bíblia relata no capítulo 3 que lá vem ele, aquele que todo dia perturba você, Satanás. Lá vem ele. Deus deixa ali um princípio para Adão e Eva cumprir. Agora vem Satanás, irmãos. E a Bíblia diz que Satanás, ele vai numa das criações de Deus, a serpente. E a Bíblia faz questão, irmão, de dizer que a serpente, ela era a Maria mais astuta daquelas que Deus criou no campo. Quem é que criou a serpente? Me responde aí, irmão. Quem criou a serpente? Deus criou a serpente. Deus criou a serpente. Quantas vezes Deus ele faz uma obra na nossa vida tremenda, irmão? E lá vem o maligno para querer enganar a gente, querer desvirtuar você, querer que você saia da santidade, querer que você saia daquilo que Deus quer na tua vida. Ele é estratégico em fazer isso. E outra coisa, ele não veio de qualquer maneira. Ele usa o que ele tem de melhor para fazer isso na nossa vida. Então ele foi em cima da serpente. Interessante que Eva começa a conversar com a serpente, né? A Bíblia não relata que os animais falavam naquela época. Porque Adão ele deu nome aos animais, mas ele não ficou conversando com nenhum animal. Mas Eva conversa com a serpente. E eu vou correr aqui, a serpente engana Eva. E a gente vai lá para o versículo 6, por favor, coloca aí. E Eva é enganada pela serpente, agora Eva está diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o que ela faz. Versículo 6. Ela olha para a árvore e vê que ela é boa para comer. Tinha todas as frutas das árvores do jardim para comer. Olha só. Eva, ela observa que ela é agradável aos olhos. Viu? Quantas coisas a gente é pego pelo nosso olhar, né? E terceiro, desejável para dar entendimento. Eva não utilizou, irmão, o que eu falei aqui, ela não foi perseverante na obediência. Ela não lutou para querer se desenvolver, para querer praticar a obediência. Ela deixou-se levar pela enganação da serpente. E aí? O desfecho disso, irmãos. No finalzinho desse versículo, ela tomou o fruto, ela comeu, ela chamou Adão, ela deu Adão, e a Bíblia diz que os dois comeram juntos. Está escrito aqui, irmão. E comeu com ela. E muitas vezes o homem fala assim: a culpa é da mulher. Não, a culpa é de você também, bonitão. A culpa é do homem, a culpa é de você, bonitona, também. Irmãos, entenda isso. Algumas pessoas falam assim: por que Adão, ele deu ouvido a Eva? Eu já fiz essa pergunta a Deus. Porque Adão podia falar muito bem assim, ele falou assim: ó, Eva, você sabia que não podia comer dessa fruta aí, e você comeu. Vamos fazer o seguinte, espera Deus vir, porque Deus vinha na virada, né? A Bíblia diz que ele vinha na virada. Espera Deus vir e a gente vai acertar isso aí. A gente vai acertar, porque eu não vou comer isso não, mas ele comeu. Talvez alguém poderia pensar isso. Outros poderiam pensar assim: não, Deus podia matar a Eva e fazer outra Eva. Haja costela, irmão. Haja costela. O homem não teria mais costela, pastores? Uma Eva e outra Eva, e outra Eva, e outra Eva. E outra coisa, porque Deus, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não é Deus de morte, irmão. Deus é o Deus de vida. Deus não é Deus de morte, Deus não é Deus de fracasso, Deus é Deus de vitória. Deus não abandonou o homem, Deus poderia abandonar ele ali. Deus não abandonou. Deixa eu passar aqui. Tem umas 10 folhas aqui, tá? E o desfecho disso, irmão? Adão e Eva
versículo 8, o que eles fazem? Se escondem. Colhem umas folhas de figueira, fazem ali uma roupa meia que para cobrir o que não poderia cobrir, porque pode cobrir o pecado, irmão? Alguém consegue cobrir o pecado? Pastores, consegue cobrir o pecado? Não, eu pequei, vou ficar dentro da minha casa e o pastor não vai me ver. Ah, meu irmão, Deus está dentro da tua casa. E eu vou pecar, eu vou lá para o meu local de trabalho, ninguém vai ver. Deus está dentro do teu trabalho. Eu vou falar mal do irmão, da irmã, e ninguém vai saber. Deus está vendo o que você está falando. E eu não gosto dessa irmã. Ah, Deus está vendo a sua intenção, irmão. Ei, psiu, olha para mim. Deus não olha o que você faz, Ele vê o teu coração. A sua intenção no coração. Porque às vezes é assim, você quer ajudar uma pessoa, mas está com segundas intenções, querendo ajudar a pessoa. Deus olha o teu coração. Sabia disso? Então, toda vez que for fazer alguma coisa, eu falo assim, como é que está o meu coração? Está limpinho? Irmão? Já viu aquela pessoa, irmão? Quando ela está errada, ela fica sem graça. Ela não consegue fazer assim, homem de Deus, olhar assim nos seus olhos. Ela vai falar contigo, ela fica assim, virando o pescoço, virando o rosto, não consegue encarar. Tem mais uma coisa que eu queria falar aqui, importante. O Senhor deu a segunda chance a Adão e Eva, não deu? Então por que você não quer dar a segunda chance? Hein, irmão? Não, comigo acabou a amizade. Vai para lá. Dá a segunda chance. Dê a segunda chance que talvez essa pessoa vai te ajudar muito mais. Você se lembra de Moisés? Moisés foi lá e matou o egípcio, se escondeu na terra. Quando Deus traz Moisés, depois de 40 anos, se aquele povo não tivesse perdoado Moisés, não. Ó, Moisés, você não vai ser o líder do nosso povo, não. Porque você matou um egípcio e se escondeu. Moisés, você não. Ah, irmão, Deus ele é perito em dar segunda chance para a gente. E você não quer dar segunda chance. Jonas, lembra de Jonas? O desobediente Jonas? Jonas falou assim, eu estou em paz. Muito interessante, estou em paz. Foi lá, comprou a passagem, Deus está só olhando para ele. Entrou no navio, estou em paz. O navio, Jonas, estou em paz. Jonas desce para o porão. E vai dormir. Sabe o que Jonas estava dizendo? Deus já preparou outro. Ei, se é você, Deus vai mandar uma tempestade, seja na tua casa, no teu trabalho, para você fazer a obra dele. Porque Jonas estava quietinho lá. Ó. Foi lá para o porão, dormiu. Eu nunca vi ninguém dormir em tempestade. Eu sou ex-marinheiro, ninguém consegue dormir em tempestade. Jonas estava lá roncando. Quando ele pensou que estava tudo bem, chegou a tempestade. E aí, Jonas parou por isso aí? Não. Jonas se arrependeu. Melhor, joga no mar, porque a culpa é minha. Aí Deus dá a segunda chance. Deus envia o grande peixe, irmão, e dá a segunda chance a Jonas. Por que você não vai dar a segunda chance, crente? Por que você não vai ajudar o teu irmão que ele errou, que ele falhou, que ele pecou? Deus tem maior prazer, irmão, em a gente interagir, e a gente ser interpessoal, irmão. E a gente não quer fazer isso. Dá a segunda chance. Deus está falando para você, irmão. Você que não aceita, dá a segunda chance para o teu irmão. Então, irmão, essa versão desse cenário tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Adão, Jardim do Éden, self-serve, comendo o que ele queria, com a mulher do lado, tudo certo. Deus descia na virada, falava com ele e deu errado. Vamos à segunda versão? O segundo cenário que eu quero chegar. Coloque aí, por favor, Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Essa versão aqui é bem diferente daquela do jardim. Aquela foi no jardim. Essa é no deserto. Agora, estamos no deserto. Diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Havia um propósito de o Senhor ser levado ao deserto. Preste bem atenção. Versículo 2, o que Jesus fez?
Jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Preste bem atenção, irmão. Agora Satanás fala assim, vai ser fácil, vai ser mole, molinho para mim. Eu enganei aquele lá, que ele tinha comida direta, ele tinha tudo bem, ele tinha uma mulher do lado, esse aí no deserto vai ser fácil para mim. Só que há uma diferença aqui, irmãos. O que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez, irmão? Qual foi a diferença? Jesus, ele foi jejuar. Jesus sabia que para ele entrar no princípio da obediência do Pai, ele precisava se preparar, ele foi jejuar. Às vezes a gente quer cumprir o princípio da obediência, comendo um pratão de comida. Ali tem gente que toma café, tem gente que almoça no café. Porque o café dele é aquela montanha de pão tremenda. Não é não? Come aí, crente. Tu está comendo demais, tu tem que jejuar. Fala Jesus. Deve ser esse mesmo que fala Jesus, é ele que come muito. É assim, geralmente é assim. Fala Jesus, é o que come muito. Tem que jejuar. Ele se preparou porque ele sabia que para eu e para você cumprir o princípio da obediência, a gente tem que se preparar. Ei, é fácil entrar no céu? Levanta a mão e quem acha que é fácil. Que eu vou mandar você aceitar Jesus de novo. É fácil? Fala aí, é fácil, pastor do Célio? É fácil? É fácil aí, pastor? Não, irmão. Você tem que fazer a sua parte, como o Senhor falou para Josué. Você tem que jejuar, você tem que ler, você tem que meditar na palavra, você tem que praticar a palavra, irmão. Não é fácil, não. O jejum, ele enfraquece e mortifica o teu maior inimigo. Quem é teu maior inimigo? Ei, quem é teu maior inimigo? A natureza humana, vulgarmente chamada de carne. É? A Bíblia diz, é bem claro, irmão. Oh, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo ardente da carne. Então, irmão, Satanás ele vem com astúcia. Ele chega diante de Jesus no versículo, ali do versículo 4 em diante, ele fala assim, ó. Se tu és o Filho de Deus. Começou logo assim. Ei, olha para mim. Você sabe quem você é? Sabe? Você sabe quem você é? Você sabe qual a identidade que você tem? Você sabe quem você é? Porque a primeira coisa que ele fez foi, se tu és o Filho de Deus. Ei, ele vai chegar perto de você e falar assim, tu és crente mesmo? Tu é crente? Tu é crente? Ele vai perguntar. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Quem gosta de pão aí, irmão? Quem gosta de pão? Aquele pão quentinho saindo assim. Jesus estava 40 dias com fome, irmão. Ele vem, eu acredito que aquela pedra devia ter aquele formato de pão, aquele pãozinho assim, formato de pão. Para tentar Jesus. Jesus vence ele com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Não é pouca não, irmão, não é 30%, não é 20%, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é 30, não é 20, é toda a palavra. Aí que está a diferença. A gente come uma parte da palavra, essa aqui não, pô. Eu gosto quando o pastor prega, sabe, que o pastor prega ali, sou benção, oh, toma aí o mistério, a chave, segura a chave aí, irmão, eu vi a chave aí, o envelope. Aí ele gosta. Levanta aí, irmão. Eu vi um anjo, um anjo assim, grandão na tua frente. Aí ele, oh, glória, pule, tudo mistério. O pentecostal faz assim, né? Pula, fala em mistério e tal. Ah, irmão. Mas se o Senhor falar assim, desperta tu que dorme, que te esclarecerá. Se o profeta chegar e falar para você, Deus está mandando você descer, esse profeta na carne. Se o pastor dá um aperto, dá glória, irmão. Quando o pastor trazer um aperto, dá glória a Deus, pastor. Dá glória. Porque, irmão, o teu filho, se você deixar ele à vontade, ele vai ser educado. Agora dá uma varadinha nele para tu ver. Chama a atenção dele. Bota ele de castigo. Conversa com ele para tu ver como é que ele vai andar. Conversa na boa. A Bíblia é bem clara, irmão. Tiago diz assim, não repreenda asperamente o ancião. Está prestando atenção? Cadê os anciãos da casa do Senhor? Levanta a mão aí. Opa, eu ainda não sou não, tá? Levanta a mão aí. Cadê os anciãos? Levanta a mão aí.
Não repreenda asperamente. Não está dizendo para não repreender. Está dizendo para não fazer asperamente. Prestaram atenção? Como é que a gente tem que ler a palavra? Porque tem ancião que só misericórdia de Jesus. Só... Mas ele venceu com a palavra, irmão. Mas o diabo não desistiu, o diabo transportou ele lá para a cidade santa e colocou ele no pináculo, lugar bem alto, e falou: se tu és filho de Deus, de novo, lança daqui abaixo, porque o Senhor dará o teu respeito para te guardar, e os anjos te guardaram todo o caminho, para que tu não tropece nenhuma pedra. O Senhor virou para ele e virou de novo. Também está escrito, Jesus estava afiado, irmão. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tem gente que está tentando o Senhor Deus, está brincando de ser crente, tem carteirinha, fica brincando. Não brinca com o diabo não, que ele não brinca de ser diabo não, irmão. Consagra a tua vida, larga o pecado, foge daquilo que a Bíblia não fala para largar o pecado, diz, foge da aparência do pecado, irmão. Aparência. Tem gente que brinca de ser crente. É o crente do domingo, glória a Deus, mistério. Chega na segunda-feira, ele xinga palavrão. Chega na terça-feira, ele responde à mãe. Na quarta-feira, ele quer brigar com a mulher. Ah, meu irmão. Não seja só crente domingo, seja crente segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O diabo não desistiu, irmão. E lá foi ele de novo. Eita, Jesus. Estou acabando já, tá, irmão? Mas nem para a gente chegar aqui, onde eu queria. O diabo vai e transporta ele a um monte muito alto. E mostra o reino do mundo e toda a sua glória. E fala para ele bem claro, irmão. O diabo fala para ele, tudo isso eu vou te dar, tudo te darei, se prostrado me adorares. Quantas oferendas o mundo e Satanás oferece a você para você largar Jesus? Nada nessa terra aqui, irmão, vale o valor da nossa eternidade lá em cima. Nada nessa terra. Nada vale o valor. Ei, vou brincar contigo, tá? Se a tua casinha for uma meia água no céu, vale muito mais do que um palácio aqui na terra. Mas espera aí, irmão, lá não vai ter meia água, lá vai ter mansões celestiais. Lá você não vai precisar de sol, porque lá vai ter o sol da justiça. Lá você não vai utilizar relógio, que nós vamos entrar no tempo da eternidade. Lá você não vai chorar, não vai ter nada disso, porque lá o Senhor enxugará as tuas lágrimas. Lá você não vai ter problema financeiro, problema com mulher, lá não tem problema, lá é solução, irmão. Vida eterna. Concluindo, versículo 11. A Bíblia diz que o diabo foi embora, o diabo deixou, está vendo? O diabo deixou ele. E aí chegaram os anjos e o serviram. Tem uma coisa interessante que eu esqueci de falar aqui. Vocês prestaram atenção que o diabo transportou Jesus, não foi? Tem crente que ele fala assim, o diabo não me toca. Eu sou crente, eu sou santo. O diabo não me toca. O diabo, irmão, não brinca com ele não, irmão. Porque ele transportou Jesus. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, ele chega perto de você e faz uma arruaça na sua vida. Então, entre na palavra, medite na palavra, pratique a palavra que você vai estar guardado. Que quando ele vier, você vai repreender ele. E ele vai para longe. Amém, irmão? Amém. Terceiro, para a gente fechar aqui, já está quase na hora ali. A última versão é a versão que nós estávamos aqui, de Josué, que é uma versão bem diferente, último cenário. Josué estava sob pressão. Josué, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala que Deus fala com ele. Não precisa nem passar os versículos aqui, que eu vou correr um pouquinho. Fala com ele. Ele precisava ouvir a voz de Deus, porque ele ia substituir. Irmãos, Moisés é um dos grandes libertadores, um homem muito prestigiado e falado na história bíblica. Ele ia substituir ele, então ele precisava ouvir a voz de Deus. E Deus fala com ele, irmão. A primeira coisa que Deus fala com ele, Moisés é morto, agora está contigo. Tem muita gente que quer passar. Ah, não está comigo, está contigo. Não, está contigo, irmão, está contigo. Não passa não, é você que vai fazer. Você quer passar para o lado. Moisés morreu. E agora, ó, versículo 3, levanta-te, pois agora, tu e este povo que eu tenho dado, irmão, esse povo, você vai passar com esse povo aqui. Mas Deus, irmão, quando ele faz isso, ele incentiva. Porque quando a gente vai lá no versículo 5, a Bíblia é bem clara. O que ele diz para Josué no versículo 5? Coloca aí, por favor. Ninguém
se susterá diante de ti. Ninguém ficará diante de ti. Todos os dias da tua vida. Aí aqui é mais importante, que eu acho que é muito interessante, que ele fala assim: como fui com Moisés, serei contigo. Eu tenho certeza que a cabeça de Josué foi lá naquilo que Deus usou Moisés. Então ele vai ser com Moisés? Estou dentro. Quando Deus fala com a gente, irmão, incentiva, entra. Deus te chama, Ele não vai deixar você à mercê das dificuldades. E Josué vai, irmão. Josué ele sofreu pressão biológica, pressão sociológica, pressão espiritual. 2 guerras. A primeira guerra foi de Jericó. A de Jericó, irmãos, a Bíblia relata bem claro que eles marcharam uma vez por dia ali, durante 6 dias. No 7º dia, eles marcharam 7 vezes, tocaram a trombeta, as muralhas caíram. Imagina o que ele passou ali. O cansaço biológico ali. O cansaço sociológico, todo mundo em cima deles. Esse negócio de dar 7 voltas aqui, que negócio é esse? Obedecer, irmão. Mesmo que às vezes você não entenda, mas quando Deus está no negócio, obedeça. Você vai entender lá na frente que as muralhas vão cair. Tem que entender essas coisas. Ele sofreu pressão espiritual também, irmão. Então, eu queria concluir aqui. Eu apresentei para você 3 cenários. 3. Talvez você esteja num cenário totalmente favorável para você chegar, irmão, e ser próspero nesse caminho que eu falei. O caminho da palavra. Aí você diz: eu não quero. Ou talvez você faça uma leitura: não vou conseguir, eu não posso. Aí você olha para o lado. Está lá o teu irmão, você olha para o lado lá. O teu irmão, em Cristo, ele está num cenário totalmente desfavorável. Sabe, caminhando como se ele estivesse num deserto ali. Cheio de pressão em cima dele. Pressão sociológica. A sociedade em cima dele ali, batalhando. Pressão biológica, ele passando por certo aperto ali, financeiro, alimentício. Pressão psicológica, ele lutando contra a alma dele, falando assim: eu não tenho condições de fazer isso. Pressão espiritual, o mundo vendo o maligno com seus astecas vindo para cima dele e não dando descanso. Mas, irmão, ele está ali, obedecendo, perseverando, crendo na palavra viva de Deus. Então eu vou te fazer uma pergunta e a gente vai ficar de pé e vou orar. Fica de pé, pode ficar. Fique de pé, igreja. Qual o caminho que você vai escolher nessa noite? Depois de ouvir essa palavra. Qual o caminho que você vai escolher? Qual o caminho? Eu te aconselho a você ir pelo caminho da obediência. O caminho da obediência, irmão, da palavra, aqui, ó. Porque você pode, com certeza, ser um dos integrantes do nosso tema ali. Olha para lá. Ser uma pessoa próspera. Se você for pelo caminho da obediência. O caminho da obediência é da palavra. Amém? Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você. E passaria para o pastor do céu aqui, que já estão. Talvez você esteja num desses cenários. Tudo favorável, tudo bem para você fazer a obra de Deus. Feche seus olhos. Tudo bem para você fazer. Você se lembra de Moisés, irmão? Moisés, ele estava tudo favorável, ele viu Deus na sarça, Deus falando com ele falando: não, eu sou pesado de língua. Não foi uma nem 2 vezes que Moisés falou assim: Senhor, manda outro. Esse homem falho, cheio de defeitos, se tornou um dos grandes estadistas, um homem tremendo, um libertador, porque ele obedeceu. Moisés perseverou, Moisés praticou, irmão. Toma essa palavra. Mas talvez você esteja em outro cenário. O cenário, irmão, sofrendo pressão. Um cenário, irmãos, em que você esteja no deserto, ou que você esteja sofrendo pressão, mas continua, meu irmão. Continua obedecendo, porque o final, com certeza, será um final vitorioso na tua vida. Com certeza, será um final vitorioso na tua vida. Senhor, eu quero apresentar a tua igreja. Nós ministramos a tua palavra e o princípio da obediência, Senhor. O princípio da obediência vem carregado de perseverança. Vem também, Pai, anexo, Pai, que precisamos praticar. Porque se não praticarmos, Senhor, nós não vamos conseguir cumprir esse princípio que é importantíssimo na vida de um cristão.
A obediência. Mas eu quero crer que nesse ano de 2025 a sua igreja será obediente. A sua igreja vai obedecer a tua palavra, a sua igreja vai crescer na tua palavra e vão ser prósperos, Senhor, porque a palavra sim, ela será o caminho da nossa prosperidade. Palavra, caminho da prosperidade. Assim eu quero liberar essa palavra sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, queridos. As palmas louvam o nome do Senhor. Eu passo aqui para o pastor do Célio, em nome de Jesus.